Olá, este é o nosso projeto sobre hipertireoidismo, da nossa unidade curricular de Biosistemas. Os orientadores da matéria são Diana Pontes e Leandro Medeiros. Nosso grupo é composto por 7 integrantes. São eles Antônio Carreiras, Brandon Ian, Eurico Ângelo, Gabriel Stephenson, George Luiz, Emerson Matheus e Pedro Lucas. Espero que curtam o nosso trabalho. O hipertireoidismo é o hiperfuncionamento da nossa glândula tireoide, localizada no pescoço. Ela parece uma borboleta e tem um formato de 5 centímetros. Ela dita boa parte do funcionamento do nosso corpo, fazendo com que o aumento dos hormônios T3 e T4, que atuam diretamente no metabolismo, acelerem nossos processos, fazendo com que, por exemplo, o coração trabalhe de forma tão acelerada que gere taquicardias, ou seja, o ritmo acelerado do batimento do coração em tal paciente. O comando para a liberação de tais hormônios é gerado na nossa hipófise, uma estrutura localizada dentro do cérebro, ou seja, o comando vem diretamente de lá. Podemos observar que, dentre os diversos problemas do hipertireoidismo, da doença de Graves em um indivíduo, além do excesso do hormônio T3 e T4, muitos órgãos são afetados nesse processo, como os órgãos visuais, que são afetados com mais frequência, podendo ocorrer dor na movimentação, fotofobia, olhos vermelhos e saltados, e além disso, temos o problema cardiovascular. No hipertireoidismo, o organismo é afetado mais rapidamente, requerendo assistência imediata, pois há chances de causar insuficiência cardíaca, dilatação do coração, cansaço, arritmias e palpitação. Também pode ocorrer a diarreia, pelo aumento excessivo da mobilidade intestinal. De qualquer maneira, assim que o paciente perceber o início de qualquer sintoma, deve recorrer rapidamente a um endocrinologista. A patogênese é o momento da implantação e evolução da doença, ou seja, a forma como os agentes agressores interferem no funcionamento do nosso organismo e como os sistemas de defesa do nosso corpo irão reagir, produzindo a doença em si. E não necessariamente esse agente agressor é um corpo estranho ou um corpo invasor. O desencadeamento do hipertireoidismo pode ocorrer devido a vários problemas. Por exemplo, o uso excessivo de medicamentos com iodo, trazendo um malefício gigantesco para a glândula da tireoide. E também pela doença de Graves, que é a doença responsável por quase 50% dos casos que existem de hipertireoidismo. O bócio nodular tóxico, que é um nódulo que aparece na nossa tireoide, que é extremamente tóxico para o corpo humano, também é uma das principais causas. O hipertireoidismo pode ser desencadeado também por medicamentos que possuem inibidores de tirosina e quinase, que são inibidores do sistema imunológico, que são usados para tratar diversas doenças. Na patogênese da doença de Graves, são fatores essenciais para a formação da doença: autoimune, um possível estímulo e a lesão glandular prévia, com exposição a autoantígenos, ou seja, a doença de Graves leva com que nosso sistema de defesa ataque nossa própria glândula, fazendo com que ela se lesione e comece a soltar os hormônios T3 e T4 de forma exacerbada. Perda da autotolerância imunológica. A autotolerância imunológica é a perda da capacidade do sistema imunológico do indivíduo de reconhecer o que é próprio daquilo que não é próprio. Ou seja, o sistema imunológico passa a não reconhecer células do próprio organismo e as vê como células estranhas ou invasoras e passam a atacá-las. É possível que o paciente tenha apresentado tireoidite de Hashimoto previamente à doença de Graves. Inicialmente, consideradas como doenças distintas, elas podem representar desfechos diferentes de um mesmo processo fisiopatológico. Adicionalmente, os anticorpos antirreceptor de TSH com ação bloqueadora no receptor e a alternância entre anticorpos ativadores e bloqueadores podem levar à alternância de quadros de hipo e hipertireoidismo. O hipertireoidismo pode ser causado por várias razões, incluindo nódulos na glândula da tireoide, que são nódulos que podem produzir e liberar hormônios tireoidianos de forma independente, levando ao hipertireoidismo. Tem também a tireoidite, que é uma inflamação da glândula da tireoide que pode levar à liberação excessiva de hormônios tireoidianos. Também pode ser causado pelo uso excessivo de hormônio tireoidiano. Em alguns casos, a causa pode ser um uso excessivo de hormônios tireoidianos para o tratamento de hipertireoidismo. Os sintomas
de hipertireoidismo podem variar de acordo com a gravidade da condição. Incluem, como por exemplo, perda de peso inexplicável, batimentos cardíacos rápidos ou irregulares, sensação de calor, sudorese excessiva, fadiga, irritabilidade e nervosismo, dificuldade em dormir, diarreia, aumento da frequência urinária, problemas nos olhos, incluindo inchaço, coceira e vermelhidão, e fraqueza muscular. Esses sintomas podem se manifestar de maneira diferente em cada indivíduo, e é importante procurar um médico caso haja suspeita de hipertireoidismo. O hipertireoidismo é uma doença complexa, tendo em vista que seus sintomas podem muito facilmente ser confundidos com outras doenças. Inicialmente, o hipertireoidismo é desencadeado por uma doença chamada doença de Graves, que é basicamente uma doença autoimune que gera uma anomalia no funcionamento da glândula tireoide. Os sintomas mais comuns da doença de Graves são proptose, olhos protuberantes e visão dupla. Após a observação de sintomas, deve-se iniciar a investigação para que se ache o diagnóstico correto. O exame laboratorial mais convencional e assertivo é o exame de sangue, pois através dele é possível saber como estão os níveis do hormônio TSH, que tem como função estimular a tireoide. O TSH em níveis normais quase sempre exclui o diagnóstico de hipertireoidismo. Porém, caso a suspeita clínica seja grande, pode-se solicitar exames como T4 livre ou total ou T3 total. Com o avanço na medicina, a doença se tornou de fácil diagnóstico. Não perca tempo. Ao menor sintoma, procure atendimento médico. Falando sobre o tratamento do hipertireoidismo, existem 3 modalidades diferentes que são as principais: medicamentos, iodo radioativo ou cirurgias de remoção da tireoide, ou tireoidectomia. A escolha da terapia mais adequada deve considerar dados individuais dos pacientes, como idade, gravidade do quadro e causa de hipertireoidismo. Os principais medicamentos utilizados no tratamento do hipertireoidismo são as tionamidas, como metimazol, propiltiuracil e carbimazol. As tionamidas agem impedindo a produção de hormônios pela tireoide. Seu efeito demora em média de 3 a 8 semanas, já que essas drogas apenas impedem a síntese de novos hormônios, não influenciando aqueles já produzidos e circulantes. As tionamidas são habitualmente utilizadas em pacientes com hipertireoidismo de Graves para atingir um estado eutireoidiano, ou a normalização dos níveis de hormônios pela tireoide. Rapidamente, como preparação para a terapia com iodo radioativo ou tireoidectomia. O metimazol é o fármaco mais utilizado, por ter início de ação mais rápida, posologia única diária, menos efeitos colaterais e melhores resultados quando o paciente é posteriormente tratado com radioterapia. Os hormônios T3 e T4 são produzidos pela glândula tireoide, sob o estímulo do hormônio TSH, que é produzido na hipófise e que participa em diversos processos no organismo, principalmente relacionados com o metabolismo e fornecimento de energia para o bom funcionamento do corpo. Pacientes com hipertireoidismo de Graves tratados com a tionamida, avaliada inicialmente em intervalos de 4 a 6 semanas, uma vez que o paciente tenha T4 livre e T3 total, que são exames utilizados para saber se o hipertireoidismo acontece no corpo, normalizados, a dose de metimazol pode ser diminuída em 30 a 50%. Testes de tireoide subsequentes, de TSH e T4, que são hormônios, devem ser repetidos de 4 a 6 semanas após cada ajuste da dose. Uma dose de manutenção típica de metimazol é de 5 a 10 mg por dia. Os valores de TSH, o hormônio tireoestimulante, podem ser enganosos durante o período inicial do tratamento. A produção hipofisária, ou seja, da hipófise, que é uma parte do cérebro que gera o comando, TSH é suprimida pelo hipertireoidismo, um efeito que pode persistir por vários meses após a concentração de T3 e T4 se tornarem normais. Outro tipo de tratamento são os beta-bloqueadores. Como as tionamidas, só impedem a produção de novos hormônios, não agindo sobre aqueles já produzidos em excesso, para o controle rápido dos sintomas. Os beta-bloqueadores como atenolol ou propanolol são os medicamentos mais utilizados. O atenolol é um fármaco que pertence à classe dos beta-bloqueadores, habitualmente utilizado no tratamento da hipertensão arterial, da isquêmica coronariana e alguns tipos de arritmias cardíacas. Os beta-bloqueadores agem intensamente nos músculos, fazendo com que eles relaxem e não hipercontraiam. Radioterapia.
A destruição da tireoide por radiação é uma opção de tratamento definitivo para o hipertireoidismo. O tratamento consiste na ingestão de cápsulas de iodo radioativo. Como a tireoide utiliza o iodo para alimentação e para produzir T3 e T4, ela absorve todo o iodo radioativo ingerido e vai sendo lentamente destruída pelo mesmo ao longo de 6 a 18 semanas. E agora chegamos à tireoidectomia, ou cirurgia da tireoide. A cirurgia para a retirada da tireoide é a terceira opção de tratamento. É a menos usada devido aos riscos e complicações operatórias. Sua grande indicação está nos casos em que a tireoide encontra-se muito aumentada, com grande bócio e risco de obstrução das vias aéreas. Pacientes que não fazem parte do iodo radioativo também podem optar pela tireoidectomia.